pode abordar o chafariz do Mestre Valentim, que também algumas pessoas conhecem como chafariz da pirâmide, por vários aspectos. Um deles é pensar o que ele representa na cidade naquele momento. Se você pensar que ele é de 1789, que é o mesmo ano da Revolução Francesa, e que ele traz em uma das faces um dizer em latim que enaltece a figura do vice-rei, então você percebe que ele é um marco do poder e que mostra a situação da colônia em relação ao que estava acontecendo na Europa naquele momento. A França convulsionada e aqui no Brasil o poder colonial executando um marco em que o vice-rei é citado em comparação com o Febo, etc., trazendo água para a cidade, etc. Ele é também um marco na paisagem, quer dizer, ele vai ser colocado exatamente na nova configuração do lago que o Dom Luís Vasconcelos vai mandar fazer, quando depois de sucessivos aterros se define uma linha de cais, chamado um engenheiro sueco, Jacques Funk, para fazer esse cais. E então esse chafariz entra exatamente como o portal da cidade. Você tem que pensar que a Praça 15 era a porta de entrada pelo mar para a cidade do Rio de Janeiro. Então ele compõe, ele fecha um pouco esse espaço. Você pode pensar também do ponto de vista do próprio monumento em si, quer dizer, da qualidade dele como monumento, da simplicidade de formas, que é uma das coisas que lhe dá força, né? Ele é extremamente simples na sua composição, ele é uma forma prismática em que as faces têm uma série de ondulações, de curvas e contracurvas, bem próprio do período barroco. Ele é em granito, um granito chamado granito carioca, que era um granito extraído aqui da cidade do Rio de Janeiro. Vários monumentos importantes da cidade foram feitos com esse chamado granito carioca. Ele recebe alguns detalhes em gneiss branco, então cria um contraste muito interessante entre o branco desse gneiss e o chafariz. Em cima você tem uma balaustrada que é um guarda-corpo para um patamar que é possível acessar por uma escada interna, e acima disso uma forma piramidal encimada pela esfera armilar. Então isso, nessa simplicidade aparente de formas, e que são extremamente robustas, e eu acho que reside muito da força do monumento, que passa ao longo do tempo, mantém a sua presença com uma enorme força na cidade, né? Outra coisa que a gente pode pensar também no monumento é o seu caráter utilitário. Ele além de ser um chafariz, uma fonte que dá água aos navios, dá água às pessoas pelos outros lados da fonte, ele é um mirante. Você pode subir internamente, você chega a esse patamar, então você podia observar o movimento do porto, dos navios, etc. Então ele tem esse aspecto. Ele tem um outro aspecto, que é a questão da água na cidade, né? Quer dizer, o abastecimento de água da cidade sempre foi extremamente problemático, e no final, a partir de uma obra de engenharia fantástica, se consegue trazer a água do Rio Carioca, que vem descendo pela linha de cumeada de Santa Teresa, que é hoje a Rua Almirante Alexandrino, passa pelo aqueduto da Carioca, construído pelo Gomes Freire, chega ao Lar da Carioca, vinha pela antiga Rua do Cano, que é a atual Rua 7 de Setembro, e vai chegar no Largo do Paço. Mas esse contínuo aterrar da cidade, da Praça 15, fez com que o mar fosse levado mais para diante, e a função dele de trazer água para embarcações fosse cada vez mais prejudicada, até que isso não deixou de existir. Esse monumento é do Mestre Valentim. O Mestre Valentim é mineiro, supostamente do Cerro, e autodidata. É uma pessoa que, antes de trabalhar, de construir o chafariz do Mestre Valentim, ele já tinha feito o passeio público, já tinha feito a fonte do passeio público, então, e diversas outras obras. Então era uma pessoa muito requisitada na época, e que o Dom Luís Vasconcelos recorria muito a ele, como recorreu no caso do passeio público. É interessante que o próprio Jacques Funk havia pensado um outro desenho para o chafariz, há um desenho, um projeto para o chafariz,
que, no entanto, o Dom Luiz de Vasconcelos prefere entregar ao Mestre Valentim, porque, para nossa sorte, foi assim que foi feito e resultou nesse maravilhoso monumento que até hoje marca a Praça Quinta.